Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Apocalipse 19, verso 6 ao verso 9. Diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ainda em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Apocalipse 21, 2. Diz assim o texto: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Deixe marcado aí este texto na sua Bíblia e abra ainda em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 a 27. E depois o 32. 5, 25 a 27 e o 32. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E por fim, irmãos, Mateus, capítulo 22. Mateus 22, do versículo 1 ao versículo de número 14. Diz assim o texto bíblico: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial?
O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meus amados irmãos, todos nós acompanhamos ontem o casamento do príncipe Harry. Vocês viram o casamento do príncipe Harry? Se não viu, deve ter ouvido falar. Porque das 5 da manhã às 3 da madrugada do dia seguinte, só deu o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, a plebeia. Foi manchete disparada. Bateu recordes de audiência como evento social. E ainda está claro que o mundo gosta desse tipo de evento social. Muitos de nós vimos, algumas mulheres certamente acordaram às 6 horas para ver o casamento ao vivo. Eu não preciso levantar a mão, mas eu sei que várias fizeram isso. Até uns homens escondidos não vão ter coragem de levantar a mão, né? E até é bonito. Eu estava orando, eu tenho pregado uma série de mensagens sobre colunas estruturais da fé cristã. Doutrinas que a igreja deixou de levar em consideração. Mas hoje, no dia da nossa ceia, eu resolvi fazer uma pausa para que a gente possa conversar um pouco sobre o maior de todos os casamentos. E eu volto semana que vem falando sobre a santificação. Agora, Denise, eu vou pedir a quem tem filhote pequeno que fique ali no berçário, que nós vamos pregar a palavra. Você pode ficar aí, Felipão. A sua esposa vai ali para o berçário, né? Isso, Dê. E nós vamos a gente transmite lá. Mas fica aí, Felipão. Eu quero falar com você rapidamente sobre o maior dos casamentos, que faz empalidecer as bodas do príncipe Harry e da sua esposa americana. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos tão atentos a estas bodas maravilhosas, que são chamadas na Bíblia, como lemos em Apocalipse, de as bodas do Cordeiro. Eu pedi até o Peço para fazer um fundo aqui, Peço, de casamento. Cortou o som ou não? Liga o som para mim, faz favor aqui do violão. Eu só vou bem suave, igual como se fosse um casamento. Eu quero que você acompanhe comigo rapidamente, já que nós estamos na mesa da ceia do Senhor, que para nós aqui é um banquete. Como são as bodas do Cordeiro? Bodas das quais você certamente participará, se você acompanhar comigo esse raciocínio. Deixando a sua Bíblia aberta, eu quero destacar algumas verdades sobre as bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, só existe um rei. E ele não mora no palácio de Buckingham. Ainda que a realeza seja fascinante para o ser humano, especialmente mais do que todas a realeza britânica, incomparavelmente, rei mesmo, só existe o Senhor. Nós lemos lá em Apocalipse, se você olhar lá no capítulo 19, no versículo 6, a palavra diz assim: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, quem gosta de reis e de destacar-se é o ser humano. Diante do nosso Deus, todas as pessoas são iguais. Ninguém é mais merecedor do que o outro por direito de nascença, ou por raça, ou por credo. Debaixo do sol, debaixo de Deus, todas as pessoas são iguais. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E algumas pessoas se acham melhores do que as outras, e eu quero advertir você, especialmente, o crente, o cristão, o evangélico, porque muitas vezes nós, evangélicos, corremos o risco de nos achar melhores do que os outros. Mas, de fato, rei, só existe um, o Rei Jesus, que reina soberano sobre todas as coisas. Ele é o único rei, o único que sustenta todas as coisas pelo poder
da palavra dele. E por causa da palavra dele, hoje, você está aqui. Ele poderia tirar o seu sustento. Ele poderia tirar a sua saúde. Ele poderia minar a sua força. Mas você está aqui hoje porque o Rei dos Reis, o único que se distancia de nós, reina sobre todas as coisas. Mas, queridos, ele não só é o único rei, mas de todos os que já foram reconhecidos, é o único rei que é humilde, que se humilha, que se abaixa, que se submete. Um rei que se torna igual a mim e a você. Não existe rei assim, que é capaz de olhar no meu olho, no seu olho, e realmente se identificar conosco. Numa realeza, o rei não se identifica com o súdito. Pelo contrário, para ter acesso ao rei, você tem que passar uma série de caminhos normalmente inalcançáveis. Mas o Rei dos Reis não. Você tem acesso direto. Ele se identifica com você, você pode olhar nos olhos dele, você pode abraçá-lo, beijá-lo, ele entende você exatamente como você é. Então a primeira verdade sobre as bodas é que rei mesmo, neste mundo só existe um, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas eu quero destacar duas verdades agora sobre nós, a igreja, o cristão, você e eu. Nós somos a noiva. O versículo 32 de Efésios 5, Paulo diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus, aquele de fato que ele escolheu para dividir a vida. E queridos, Efésios diz que ele pagou um preço por essa noiva. Quando Efésios diz que ele pagou um preço, é porque a noiva estava escravizada. Era uma noiva cativa. E ela precisava de ser comprada. E os escravos eram vendidos por preço elevado. Mas esse noivo apaixonado foi lá e pagou o maior dos preços. O preço que ele pagou foi a sua própria vida. Efésios diz que ele pagou com prazer, resgatou-a para si. Usando a linguagem de Ezequiel, diz que ele lavou a sua noiva do seu sangue. Queridos, a noiva é composta por todos aqueles que entendem esse preço. Se você se diz cristão, se você diz que é crente, é porque você entendeu o que foi pago por você. No mínimo, mostra o seu valor. Mostra que você é extremamente valioso. E a última coisa que pode se abater sobre você é a famosa crise de baixa autoestima. Porque você vale demais. Você vale o valor da vida do noivo. Foi o quanto ele pagou por você. De forma que você jamais pode trocar o noivo por qualquer outra pessoa. Ele é o noivo da sua vida. E a última coisa que você pode ter, meu irmão, minha irmã, é um amante. Nesta parábola maravilhosa de um casamento e de uma família, amante é quando alguém divide a exclusividade e a fidelidade. Nós precisamos ser extremamente fiéis, porque a gente tem um noivo só. Eu quero te perguntar, você não anda tendo uma amante por aí nesse mundo? Não tem alguma coisa fascinando a sua atenção mais do que o noivo que deu a vida por você? E você tem gasto a sua energia, tem gasto a sua força, tem gasto os seus anos, às vezes correndo atrás de amantes como dinheiro, como sucesso, como saúde, ou então um casamento apenas nesta vida. O nosso noivo exige exclusividade. Por isso ele pagou um preço. Você não pode ter nenhum amante. E o texto de Apocalipse, olhe comigo, Apocalipse 19:8. Diz ainda que a noiva cuida especialmente das suas vestes. O versículo 8 diz assim: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos
dos santos. Certamente no casamento de ontem havia alguma analista ou algum analista de moda, analisando o vestido da noiva, o véu da noiva, a tiara da noiva, os chapéus das convidadas, a roupa da rainha. Queridos, porque a noiva de um casamento tem que cuidar da sua roupa. A roupa dela precisa estar impecável. E quem já foi noiva, cuidou do seu vestido de noiva. Ou mandou fazer um exclusivo, ou comprou o primeiro uso e depois vendeu. Mas você, noiva que já casou, correu atrás de um vestido de noiva. Mais do que o homem do terno. Hoje em dia, a noiva passa o dia inteiro fazendo o dia da noiva. Eu, quando me casei, nós casamos às 8h30 da noite, né? 8h30 da noite. Eu acabei de lavar o meu carro às 7 da noite. Acabei de lavar o carro que eu ia viajar de lua de mel. Acabei, lavei, tomei banho, fiz a barba e fui trocar de roupa. A noiva não. Imagina a noiva se aprontar para o casamento das 8h30, às 7 horas tomar banho. Não dá tempo, né? A noiva tem que se preparar com antecedência. A palavra de Deus diz que as vestes da noiva precisam ser finas, brilhantes e puras. Queridos, a veste da noiva, a veste da igreja tem que ser costurada com santidade. Essa costura precisa estar no seu coração. O Senhor não pagou o preço para uma noiva suja, para ela se manchar na podridão do pecado, para envergonhar o seu Senhor. O Senhor pagou o preço para ter uma noiva santa, pura, sem mácula, nem nenhum tipo de defeito. E é você que tem que cuidar. O texto de Apocalipse é tão preciso e diz que o linho são os atos de justiça. Quando você e eu andamos completamente longe do pecado, mas totalmente próximos do Senhor. É assim que o Senhor quer uma noiva, linda, exuberante, e não manquitolando, suja. A sujeira, meu irmão, minha irmã, já ficou para trás. O pecado não pode mais ter domínio sobre a sua vida. Você é a noiva de Cristo, e a noiva santa. Noiva preciosa, cujo coração poderia nesta noite ser projetado aqui nessa tela e você não se envergonharia, porque os seus pensamentos são santos diante do seu noivo. É isso que o Senhor quer de você e de mim, santidade, mas essas vestes precisam ser acabadas com justiça. Precisamos trabalhar pela transformação deste planeta, meus irmãos. Nessa época de frio, é necessário sim que você compartilhe a sua blusa. Hoje nós acolhemos no nosso solar pessoas que já passaram muito frio, mas hoje eles poderiam testemunhar aqui que não passam mais. Mas existem mais de 1000 pessoas morando na rua dessa cidade. Você e eu podemos e devemos fazer alguma coisa. É muito fácil ser uma noiva trancada dentro da sua casa, coberta pelo seu cobertor, totalmente aquecida, sem se preocupar com as mazelas e sofrimentos dos outros. Isso não é justiça cristã. Ato de justiça é quando você se envolve, é quando você põe a mão no seu bolso, é quando você põe a mão no relógio e aplica o seu tempo para melhorar a vida de alguém. O Senhor não vem buscar uma noiva que está apenas longe do pecado, o Senhor vem buscar uma noiva que produz transformação social, que se preocupa com quem não tem o que comer, com quem não tem o que vestir, com quem está preso, com quem está enfermo, com quem precisa de um copo de água. Se você só se preocupa com você, qualquer pessoa da face da terra faz exatamente o mesmo. Mas se o noivo conquistou seu coração, os seus olhos estão voltados para o próximo. E existe um crivo através do qual o Senhor vai passar a sua alma. Se você amou a Deus com todo o seu coração, e se você amou o próximo
como a si mesmo, a ponto de investir no próximo aquilo que você investe em você. Esfriou, não esfriou? Esfriou. Hoje de manhã estava frio. Tereza passou por um problema hoje de manhã. Ela bateu o carro, pouco antes de vir para a escola dominical. Aí nós fomos para lá, ficamos conversando com a pessoa no carro que ela tinha batido, no meio da rua. E, irmãos, estava um frio de lascar hoje de manhã. Quando você está com frio, você tira o seu agasalho. Você fica até elegante. E quem não tem? Se você quer ser uma noiva vestida de linho fino, brilhante e puro, você precisa trabalhar pela transformação social. Mas nestas bodas e neste casamento maravilhoso, nós não somos apenas a noiva. Nesta parábola linda deste casamento que transcende o casamento da realeza britânica, o Senhor diz que nós também somos convidados. A parábola que lemos do rei que deu o banquete para o seu filho, diz que ele saiu convidando as pessoas. Isto implica que neste casamento, nestas bodas, ninguém entra obrigado. Não é Deus que define quem entra. Ele convida. Ele convida. E você e eu, e qualquer pessoa deste planeta, temos a liberdade de dizer não. Só participa das bodas quem aceita. É um convite que precisa ser aceito, recebido com alegria. E a parábola diz que muitos não recebem. Não só não recebem, como desprezam. Não só não recebem, como desprezam e até perseguem os que convidam. Pois bem, meus irmãos, nós somos os convidados que aceitamos e saímos para convidar outros. Porque a mesma ordem é dada a cada um de nós. Nós não podemos guardar o banquete, a ceia só para nós. Nós temos que convidar outras pessoas. É sua obrigação, é minha obrigação, como convidado, abrir a porta e incluir mais gente. Não podemos ser atacados pela síndrome de Pedro, que estava no Monte da Transfiguração, e ali naquele monte, de repente estava tão gostoso que ele falou assim: Senhor, está tão bom aqui, vamos ficar aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés, para Elias, e nós ficamos de guarda. Não vamos descer. Não, queridos, nós somos chamados a convidar os outros, a incluí-los, a conviver com eles do jeito que eles são, a levar até eles a mesma palavra que nós recebemos. E se porventura eles não quiserem, o problema não é nosso. Eu e você não somos menosprezados, diminuídos, quando alguém não aceita o convite das bodas. Porque não está aceitando um convite meu, não está negando um convite meu e seu, está negando um convite do rei. E o problema dele será com o rei. Por isso, além de noiva, nós somos convidados. E a palavra de Deus, queridos, diz que todos os convidados destas bodas são alegres. Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. E o versículo 9 diz assim: o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Se você for convidado para um banquete, você vai ficar feliz? Quando alguém casa e te convida para a cerimônia, mas não te convida para a recepção, como é que você fica? Você não fica pensando que faltou alguma coisa? Você faltou alguma coisa? Ainda mais quando você sabe que outros foram convidados. Pois bem, queridos, todos nós participamos do banquete. E a palavra certa é banquete. A palavra banquete vem do francês banquet ou do italiano banchetto. E significa banquinho. Porque naquela época, nos banquetes italianos, havia um banquinho para cada pessoa, e a mesa não era como a nossa hoje, que você vem, serve e volta. Você vinha e se assentava no banquinho. E você ficava à mesa, enquanto durava o banquete.
Daí a palavra banquete, fazendo referência ao seu lugar. Você tem um lugar nessa mesa. No banquete, todos os convidados têm lugar. E, queridos, banquete significa comida farta. Muita comida. É daquele tanto de comida que sobra. Que você pode repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Depois toma um sorrisal. Porque tem bastante, não falta comida. A palavra de Deus diz que para as bodas do Cordeiro, todos os convidados são felizes. Não interessa se acontece uma batida, um acidente de manhã, e você vai ter que desembolsar dinheiro. Porque o que nos alegra é a presença do Cordeiro. Nós estamos na mesa, e nessa mesa há fartura de amor. Nessa mesa há fartura de paz. Se tem uma coisa que você e eu não passamos, é pela falta de paz, a menos que deixemos o nosso banquinho à mesa do Senhor. Enquanto você estiver ali com o seu lugar reservado, há fartura de paz. Porque neste banquete não falta paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Nessa mesa há fartura de alegria. Há fartura de graça, há fartura de misericórdia, há fartura de abraço. Esse é o banquete do Senhor. Você só não goza, não aproveita, se você sair do seu lugar. E muitos de nós, queridos, sofremos e estamos entristecidos, estamos passando por momentos complicados dentro da nossa alma, não fora de nós, porque fora de nós todos passamos. Todos sofremos ataques os mais diversos. No mundo nós passamos por aflições à semelhança do nosso Mestre, e isso para nós é uma honra. Sofrer é uma graça, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Mas muitos de nós sofrem por dentro, estão insatisfeitos, sabe por quê? Saíram da mesa. Por algum momento, voluntariamente deixaram de ser convidados, porque os convidados são bem-aventurados. Eu pedi às crianças para decorarem, e elas terminaram hoje de decorar as bem-aventuranças. Você que tem filhos pequenos e veio para a nossa igreja, eu faço um desafio por mês para decorar alguns versículos, viu, Cris? Depois eu vou passar os deste mês. E elas decoraram. E não existe nada mais lindo do que ver uma criança e falar todas as bem-aventuranças de cor. E a palavra bem-aventurado vem do grego, é a palavra Macário, e significa divinamente feliz. Sabe quem é divinamente feliz? Os convidados para as bodas. E quem é convidado? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você já foi convidado para as bodas do Cordeiro? E escuta a resposta dele. Eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem. E quero ler com você Apocalipse 22, 20. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode ler comigo? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos ler mais uma vez? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Só os homens agora. Só as mulheres.
Pode tirar, Rafa. Vamos falar todos juntos, sem ler? Aquele que dá testemunhos dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Só você agora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Michele, qual é o dia que você espera com mais ansiedade nesse ano? 22 de setembro. Por quê? Porque ela vai casar. Quando alguém foi pedido em casamento, eles começam a trabalhar para o casamento. Eles começam a pensar no casamento. Eu me lembro quando eu pedi a Tereza para casar. Eu me lembro quando eu comecei a conversar com ela sobre isso. A televisão que nós usamos na nossa casa, nós compramos 2 anos antes de casarmos. Ela ficou em cima do meu armário, na minha casa, 2 anos fechada. Quando eu abri, já tinha acabado a garantia. Lembra? E ela nunca deu defeito. Porque quando a gente vai casar, a gente não pensa em outra coisa. A gente quer que o dia chegue. A gente trabalha por aquilo, a gente pensa na casa, a gente pensa nos móveis, a gente pensa na viagem, na lua de mel, nada mais ocupa prioridade. A gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de estudar, ninguém deixa de ir na igreja, a gente não deixa de fazer as coisas desse mundo, mas existe uma prioridade na vida de quem vai casar. É o seu casamento. Queridos, nós vamos casar com o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus. E essa não tem sido a nossa prioridade. Nós estamos presos neste mundo, pensando no dinheiro, nos bens, nas coisas, nos problemas, nas soluções, e nos esquecemos que existe um alvo muitíssimo mais elevado do que tudo que existe e acontece aqui. Queridos, o dia das nossas bodas com o Rei vai ser o maior dia de todos os tempos. O dia da volta do Cordeiro vai ser o fim do mundo, que é anunciado pelos cientistas, que é pregado nos filmes de ficção. O mundo não vai acabar porque um meteoro vai colidir com a Terra. O mundo não vai acabar porque vai faltar água. O mundo não vai acabar por causa do efeito estufa. O mundo vai acabar no dia que o Rei dos Reis voltar a este planeta. Nós sabemos que ele vai voltar. E este dia está marcado, nós não sabemos a cronologia dele, mas nós sabemos que ele vem. Estas coisas são verdadeiras. E ele diz, sim, venho em breve. A palavra de Deus diz que todo olho verá. Bilhões de pessoas pararam para ver o casamento ontem. Bilhões. No banquete da rainha, 600 convidados. Quando o Rei dos Reis, o nosso noivo, o amado da nossa alma, voltar nas nuvens, todo olho verá. É o nosso casamento. O que mais pode ser mais importante? O que está distraindo você? Onde está o seu coração? O Senhor não quer que você pare de dar aula, de trabalhar. O Senhor não quer que você pare de pensar no seu casamento aqui, de criar os seus filhos. Mas o seu noivo quer ser a prioridade na sua vida. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o dono da sua alma. Porque ele também anseia por esse dia. Ele quer encontrar você. E ele preparou um banquete para a gente. Ele vem nos buscar, queridos. Cristo vem nos buscar. Mas nós precisamos desejar isso. Nós temos que sair da nossa letargia. O mundo lança poeira sobre as nossas vidas e nós vamos aceitando. Jogue a poeira fora. Não tenha medo do que está acontecendo aqui e ali. Caminhemos como a noiva do Cordeiro. Vestidos completamente do linho mais puro, fino, brilhante, precioso. Independente do que aconteça nas nossas vidas, nós temos um casamento marcado. E ninguém
poderá desmarcá-lo, a não ser que você mesmo falte. Por isso é você que tem que ficar firme. Nós vamos cantar uma canção. É antiga, talvez você não saiba, mas você vai aprender se você não sabe. E diz exatamente que Cristo vem nos buscar. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Para quem ainda não sabe, uma vez por mês nós temos a ceia do Senhor, com comida de verdade. Não a ceia do pãozinho e do cálicezinho, que é bem simbólica. Essa também é simbólica, mas tem mais comida. Mas essa ceia representa o verdadeiro banquete. A palavra de Deus diz que nós vamos comer desta mesa no céu. Há um banquete para nós, sem restrição. E você precisa ter essa certeza de que você vai participar. E talvez você não tenha. Talvez você esteja aqui dentro hoje e não tenha certeza que vai participar das bodas do Cordeiro. Talvez você não tenha se tornado uma noiva. Talvez você não tenha aceito o convite. Pois bem, o rei, o noivo, convida você. Vem. Vem. Depende de você. Nós vamos cantar essa canção e enquanto cantamos, reafirme como noiva exclusiva e única o seu amor por Jesus. E saia daqui para mostrar ao mundo que você está comprometido. E na sua vida só tem um. Só um. Não tem mais ninguém. Vamos ficar em pé.